Olá! Vamos mergulhar hoje em três pilares essenciais da prova material no nosso processo penal. São aqueles conceitos que, olha, despencam em concursos. Então, o nosso objetivo aqui é dominar cada detalhe para garantir aqueles pontos preciosos na prova. Para facilitar o nosso estudo, a gente vai dividir tudo em três grandes blocos. Primeiro, o exame de corpo de delito. Depois, a cadeia de custódia. E, por fim, a busca e apreensão. O segredo é entender como um se conecta com o outro. E entendendo isso, não tem pegadinha que derrube a gente. Vamos lá. Certo, vamos começar pelo nosso primeiro pilar, o exame de corpo de delito. Pensa nele como o ponto de partida de tudo. É ele que vai provar de forma técnica que um crime de fato aconteceu. Sem esse exame, em muitos casos, a acusação toda pode ir por água abaixo. Então, afinal, o que é esse tal de corpo de delito? É bem simples, na verdade. É o conjunto de todos os vestígios, sabe? As marcas, os rastros físicos que a infração penal deixou para trás. Imagina um arrombamento, uma lesão corporal, um homicídio. Todos eles deixam algum tipo de rastro. É a perícia feita nesses vestígios que vai comprovar a materialidade do crime. Ou seja, vai dizer, sim, o crime realmente existiu. E aqui, atenção máxima. Este é um ponto que as bancas de concurso simplesmente adoram. O artigo 158 do Código de Processo Penal não deixa dúvida. Se o crime deixa vestígios, o exame é obrigatório. Não é uma opção, é uma imposição. E por quê? Para evitar que uma condenação seja baseada só numa confissão, que a gente sabe que pode ser forçada, por exemplo. Por isso, nem mesmo a confissão do réu pode substituir o laudo pericial. Essa é a regra de ouro. Ok, a regra é clara. Mas e se os vestígios sumiram? Pensa só, a vítima demorou para registrar a ocorrência, choveu e levou tudo, o local foi alterado. E aí, o que acontece? Essa é exatamente a pergunta clássica que pega muito candidato desatento. É aqui que entra a exceção que a gente precisa ter na ponta da língua. O artigo 167 do CPP nos dá a saída. Se os vestígios desapareceram, a prova testemunhal pode, veja bem, pode suprir a falta do exame. A lógica é a seguinte: a perícia é sempre a prioridade máxima, mas, se for impossível realizá-la, o depoimento de testemunhas ganha uma força gigantesca para provar que o crime aconteceu. Ótimo! Vamos avançar para o nosso segundo pilar. Porque não adianta nada encontrar o vestígio se a gente não garantir que ele chegue intacto, confiável, lá na mão do juiz, né? É exatamente para isso que serve a cadeia de custódia. Um procedimento super rigoroso para proteger a integridade da prova. A definição que o pacote anticrime trouxe para a lei é perfeita. Cadeia de custódia é basicamente o histórico de vida completo da prova. É documentar cada passo. Quem achou, quem coletou, quem transportou, quem analisou. O objetivo principal é garantir a rastreabilidade. É ter a certeza absoluta de que aquela prova que está sendo usada no tribunal é exatamente a mesma que foi coletada lá na cena do crime, sem nenhuma alteração no meio do caminho. O código traz várias etapas, mas vamos focar nas principais. Tudo começa com o reconhecimento do vestígio e o isolamento do local. Depois vem a coleta, que idealmente deve ser feita por um perito. O acondicionamento é crucial. Cada vestígio vai para uma embalagem própria, que é lacrada e identificada. E a partir daí, todo o transporte, toda a análise, tudo é registrado até o seu descarte final. É como se a prova ganhasse um RG, um CPF, um histórico completo. Certo. E qual a consequência se essa corrente for quebrada? A jurisprudência do STJ é muito firme nisso. Uma falha grave na cadeia de custódia pode tornar a prova imprestável, ou seja, inadmissível no processo. O juiz pode simplesmente desconsiderar aquela prova, o que, convenhamos, pode derrubar uma acusação inteira. A integridade da prova é tudo. Chegamos ao nosso terceiro e último pilar. Aqui, a gente vai falar sobre como o Estado consegue, de forma legal, obter a prova. A busca e apreensão é uma ferramenta poderosa, mas que tem regras muito estritas, principalmente quando mexe com a privacidade de alguém ou com a inviolabilidade da casa. A distinção aqui é fundamental. É o dia e a noite. De um lado, a busca domiciliar. Ela é a mais restrita de todas. Precisa de um mandado judicial e só pode acontecer durante o dia. Do outro lado, a busca pessoal, que é a famosa revista, o baculejo. Ela é mais flexível, não precisa de mandado, mas calma lá. Exige fundada suspeita, um motivo concreto, palpável e pode ser feita a qualquer hora. E aqui está ela, outra pegadinha clássica de prova. A Constituição e o Código falam que a busca tem que ser durante o dia, mas eles não definem o que é dia. Essa ambiguidade, claro, gera um debate enorme e, como não poderia deixar de ser, um monte de questões de concurso.
A gente tem, basicamente, 3 interpretações principais na mesa. A mais tradicional considera dia o período com luz solar, ou seja, do nascer ao pôr do sol. Uma outra corrente adota o horário comercial, das 6 da manhã às 6 da tarde. E tem uma terceira, mais ampla, que usa por analogia a regra do processo civil, estendendo o período das 6 da manhã até as 8 da noite. É muito importante conhecer essas correntes, porque a banca pode vir cobrando qualquer uma delas. Muito bem, vamos agora consolidar tudo que a gente viu. Vamos fazer uma revisão rápida dos pontos mais importantes, aqueles que precisam estar fresquinhos na memória na hora da prova. Primeiro ponto, e talvez o mais importante, a prova testemunhal só entra em campo para substituir o exame pericial se e somente se os vestígios tiverem desaparecido. Tem que ser comprovado que eles sumiram, ok? Lembre-se, essa é a única hipótese. Segundo ponto-chave, uma falha na cadeia de custódia é algo muito grave, sim, mas não significa que a prova é anulada automaticamente. O juiz vai analisar o caso concreto para decidir se aquela falha específica comprometeu a confiança na evidência. É uma decisão que precisa ser bem fundamentada. E o terceiro ponto, a nossa fórmula da busca e apreensão. Para a busca domiciliar, a gente precisa de 2 elementos, mandado judicial e período diurno. Já para a busca pessoal, fundada suspeita a qualquer hora. Memorizar essa diferença resolve muitas questões. E para a gente fechar, fica uma reflexão que já é o dia a dia dos tribunais. Como é que se garante a integridade de provas que são digitais? Uma conversa de WhatsApp, um arquivo na nuvem. Como aplicar a cadeia de custódia a isso? Esse é um dos grandes desafios de hoje, que exige uma perícia muito específica para garantir que aquele print ou aquele arquivo não foi adulterado no meio do caminho. Curtiu o plano Ciclo Universal? Deixe o seu like, tapa e me ajuda a espalhar este mapa. E se você tem aquele amigo ou amiga que está perdido aí nos estudos, envie este vídeo para ele agora.